Os 12 escolhidos, a jornada dos apóstolos. O vento soprava suavemente sobre as águas do mar da Galileia. O sol, em seu auge, refletia-se nas ondas, formando um brilho dourado que dançava na superfície. Pedro e André, irmãos pescadores, lançavam suas redes, como faziam todas as manhãs. O trabalho era árduo, mas necessário. Eles dependiam da pesca para sobreviver, e o mar nem sempre era generoso. Naquele dia, porém, algo diferente estava para acontecer. Caminhando pela praia, um homem de vestes simples se aproximou. Sua presença era forte, mas ao mesmo tempo transmitia paz. Seus olhos, cheios de compaixão e autoridade, fixaram-se nos irmãos. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Pedro e André se entreolharam. Algo dentro deles queimava. Era como se por toda a vida estivessem esperando por aquele chamado. Sem hesitar, largaram as redes e seguiram aquele homem. Mais adiante, o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam no barco com seu pai, consertando as redes, quando ouviram a mesma voz. Sem pensar duas vezes, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Os dias passaram e o grupo de discípulos foi crescendo. Mateus, um cobrador de impostos desprezado pelo povo, surpreendeu a todos ao abandonar sua mesa para seguir o mestre. Filipe, Bartolomeu, também chamado Natanael, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago, e por fim, Judas Iscariotes, completaram os 12, o chamado e a missão. Durante 3 anos, os apóstolos andaram com Jesus, viram milagres inimagináveis, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Ouviram palavras que penetravam a alma, ensinamentos sobre amor, perdão e o reino de Deus. Pedro, impulsivo e apaixonado, tornou-se o porta-voz do grupo. João, o discípulo amado, sempre estava próximo do mestre, absorvendo cada ensinamento. Tomé, por vezes incrédulo, fazia perguntas difíceis. Mateus, com sua mente analítica, registrava cada palavra com precisão. O tempo com Jesus foi intenso, mas também cheio de desafios. Nem todos aceitavam as palavras do mestre. Os fariseus e sacerdotes tentavam pegá-lo em contradição. O ódio contra ele crescia a cada dia. Então veio a noite da última ceia, a traição e a crucificação. Jesus já sabia o que estava para acontecer. Enquanto partia o pão e oferecia o vinho, olhou para os 12 e disse: "Um de vocês me trairá." Houve um silêncio tenso. Os discípulos se entreolharam. Quem poderia fazer tal coisa? Judas Iscariotes abaixou os olhos. Ele já havia feito um acordo com os sacerdotes para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Naquela mesma noite, no jardim do Getsêmani, Judas chegou com soldados e beijou Jesus, sinalizando quem deveriam prender. Pedro, tomado pela raiva, sacou sua espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o deteve e curou o homem, mostrando que seu reino não era deste mundo. Foi uma noite de dor e traição. Pedro, que antes havia prometido morrer por Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando percebeu o que havia feito, chorou amargamente. A crucificação foi brutal. O mestre, aquele que operava milagres, foi tratado como um criminoso. Mas ao 3º dia, algo que mudaria a história aconteceu. Jesus ressuscitou, a grande comissão e o destino dos apóstolos. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos. Eles estavam assustados, mas a alegria logo tomou conta deles. O Mestre estava vivo. Durante 40 dias, Jesus continuou ensinando. Antes de subir aos céus, deu-lhes a grande comissão: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem-lhes tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
Então, diante de seus olhos, ele subiu aos céus. Os apóstolos ficaram ali, olhando para o céu, até que um anjo apareceu e disse: "Por que estão olhando para cima? Este mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir." A missão estava clara. Eles deveriam levar a mensagem de Jesus ao mundo, e foi exatamente isso que fizeram. O fim dos apóstolos. Cada apóstolo seguiu seu caminho, espalhando o evangelho por diferentes regiões. Mas essa missão teve um alto preço. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro mártir, morto à espada por ordem de Herodes. João foi exilado em Patmos, onde escreveu o Apocalipse. André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Filipe foi morto na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado. Tomé foi morto na Índia. Mateus foi assassinado na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte. Tadeu e Simão, o Zelote, foram mortos na Pérsia. Judas Iscariotes, arrependido, tirou a própria vida. Mesmo diante da perseguição, nenhum deles negou sua fé. Eles sabiam que a mensagem que carregavam era mais importante do que suas próprias vidas. O Pentecostes, o Espírito Santo e o nascimento da Igreja. Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, como Jesus ordenara. Era a festa de Pentecostes, e a cidade estava cheia de peregrinos vindos de diversas partes do mundo. Eles ainda estavam inseguros, sem saber exatamente como cumprir a missão que lhes fora dada. De repente, um som como o de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam. Chamas de fogo desceram sobre cada um deles. Algo sobrenatural acontecia. Eles estavam sendo cheios do Espírito Santo. Pedro, antes temeroso, se levantou com ousadia e começou a pregar. Sua voz ecoou pelas ruas de Jerusalém: "Arrependam-se e creiam no Evangelho. Este Jesus que vocês crucificaram, ressuscitou e é o Senhor e Salvador." As pessoas ficaram maravilhadas ao ouvirem a mensagem em suas próprias línguas. Naquele dia, 3.000 almas se converteram e a igreja nasceu. Mas com o crescimento da igreja veio a perseguição. Os líderes religiosos não aceitavam essa nova fé e começaram a prender os apóstolos, Pedro e João. Milagres e prisões. Certo dia, Pedro e João iam ao templo quando viram um homem paralítico pedindo esmolas. Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande." O homem saltou de alegria. O milagre atraiu uma multidão e Pedro aproveitou para pregar. Mas os sacerdotes ficaram furiosos e prenderam os 2 apóstolos. Diante do sinédrio, Pedro, antes medroso, agora falava com coragem: "Julgai vós mesmos se devemos obedecer a Deus ou aos homens." Eles foram açoitados e ameaçados, mas não desistiram. Saíram dali regozijando-se por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. A perseguição e a dispersão. O ódio contra os cristãos aumentava. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa I. Este foi o primeiro dos 12 a morrer por sua fé. Com a perseguição, os apóstolos se dispersaram e começaram a viajar para levar o evangelho a diferentes nações. Pedro foi para Roma. Tomé partiu para a Índia. André seguiu para a Grécia. Filipe pregou na Frígia. Bartolomeu foi para a Armênia. Mateus evangelizou na Etiópia. A mensagem se espalhava, mas o preço era alto: a conversão de Paulo e a expansão da igreja. Enquanto os apóstolos pregavam, um fariseu chamado Saulo perseguia os cristãos. Com ferocidade, ele estava a caminho de Damasco para prender seguidores de Jesus quando uma luz intensa o cegou. Uma voz ecoou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Era Jesus. A vida de Saulo mudou para sempre. Ele se tornou Paulo, o maior missionário do cristianismo. Junto com Pedro e os demais apóstolos, levou o evangelho ao mundo gentil.
O martírio dos apóstolos. Os anos passaram e a perseguição aumentou. Os apóstolos foram capturados e mortos um a um. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo foi decapitado. André morreu em uma cruz em forma de X. Tomé foi morto na Índia. Filipe foi crucificado. Bartolomeu foi esfolado vivo. Mateus foi assassinado na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado. Simão, o Zelote, foi morto na Pérsia. Judas Tadeu também foi martirizado. A única exceção foi João, que morreu exilado na ilha de Patmos. O legado eterno. Os apóstolos deram suas vidas, mas a mensagem que carregavam nunca morreu. Seu testemunho transformou o mundo e a igreja cresceu além do que poderiam imaginar. O que começou com 12 homens comuns se tornou uma fé inabalável que atravessaria séculos e chegaria até nós. E assim, cumpriu-se a promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Os 12 escolhidos. A jornada dos apóstolos. Capítulo 1. O chamado. O sol se punha sobre as águas do mar da Galileia. Pedro e André ainda estavam no barco, lançando as redes ao mar, tentando uma última pescaria antes de retornarem para casa. Eles não sabiam, mas aquele dia mudaria suas vidas para sempre. André, vamos para a margem, disse Pedro, puxando as redes quase vazias. Mas então uma voz firme e serena ecoou pela praia. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Pedro levantou a cabeça e viu um homem de vestes simples. Era Jesus de Nazaré, o mesmo de quem João Batista falava. Algo em sua voz os atraiu. Sem hesitar, largaram as redes e o seguiram. Pouco depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, também ouviram o chamado. Eles estavam no barco com seu pai, consertando as redes, quando Jesus os chamou. Deixaram tudo para trás e seguiram o mestre. Nos dias seguintes, outros se juntaram a ele. Mateus, o cobrador de impostos, Filipe, o pensador, Bartolomeu, Natanael, o homem sincero, Tomé, sempre questionador, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Tadeu, Judas, filho de Tiago, e por fim, Judas Iscariotes. Assim, estavam completos os 12. Capítulo 2. 3 anos com Jesus. Durante 3 anos, os apóstolos andaram com Jesus, testemunhando milagres e aprendendo lições profundas sobre o reino de Deus. Eles estavam lá quando Jesus multiplicou os pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Ouviram o Sermão da Montanha, quando ele ensinou sobre amor, perdão e humildade. Estavam no barco quando uma tempestade quase os afundou. E viram com seus próprios olhos Jesus acalmar o vento e o mar com uma única palavra. Pedro, sempre impulsivo, tentou andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Quando começou a afundar, clamou: Senhor, salva-me! E Jesus o segurou pela mão. Mas nem tudo eram momentos gloriosos. Os apóstolos também enfrentaram dúvidas e desafios. Tomé questionava, Judas começou a se desiludir, Pedro tentava entender o verdadeiro propósito do Messias. Certa vez, Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu sem hesitar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus sorriu e disse: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mas logo depois, quando Jesus falou sobre sua morte, Pedro tentou impedi-lo. Isso nunca te acontecerá, Senhor. Jesus olhou para ele com seriedade. Afaste-se de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro sentiu o peso da repreensão. Ele não entendia ainda que o caminho do Messias passaria pela cruz. Capítulo 3. A última ceia e a traição. A noite era escura, mas o clima no cenáculo estava ainda mais pesado. Durante a ceia, Jesus olhou para os 12 e disse: Um de vocês me trairá. Os discípulos ficaram inquietos. Pedro fez um sinal para João.
que estava ao lado de Jesus. "Pergunte quem é", sussurrou. João inclinou-se e perguntou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu baixinho: "Aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado." Ele então molhou o pão e o entregou a Judas Iscariotes. Judas pegou o pão, levantou-se e saiu. A noite lá fora era fria, mas dentro dele um fogo ardia. Ele já havia feito o acordo com os sacerdotes. Naquele mesmo noite, Jesus foi traído, preso e levado ao sinédrio. Pedro, que jurara nunca abandoná-lo, o seguiu de longe. Mas ao ser questionado 3 vezes, negou conhecê-lo. Quando o galo cantou, Pedro caiu de joelhos e chorou amargamente. Na manhã seguinte, Jesus foi condenado à morte. Os apóstolos, aterrorizados, se esconderam. Mas no 3º dia, algo impossível aconteceu. Capítulo 4. A ressurreição e a grande comissão. As mulheres que foram ao túmulo voltaram correndo e gritando: "Ele ressuscitou!" Pedro e João correram até o túmulo. Estava vazio. Mais tarde, Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz seja convosco." Tomé, que não estava presente, duvidou: "Se eu não vir as marcas dos cravos e não tocar nas feridas, não acreditarei." Uma semana depois, Jesus apareceu novamente e disse: "Tomé, ponha seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Não duvide, mas creia." Tomé caiu de joelhos. "Meu Senhor e meu Deus." Antes de subir aos céus, Jesus deu a grande comissão: "Vão e façam discípulos de todas as nações, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos." Capítulo 5. Pentecostes e o início da igreja. Em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando um vento impetuoso encheu a casa. Línguas de fogo desceram sobre eles. O Espírito Santo havia chegado. Pedro, cheio de ousadia, pregou para a multidão: "Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo." Naquele dia, 3.000 almas foram salvas. A igreja havia nascido, mas logo veio a perseguição. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Pedro foi preso, mas um anjo o libertou. Estevão foi apedrejado diante de Saulo, um fariseu zeloso. Saulo, no entanto, teve um encontro com Jesus e se tornou Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Os apóstolos então partiram para diferentes partes do mundo, levando a mensagem do Evangelho. Capítulo 6. As viagens missionárias. Pedro foi para Roma e escreveu suas cartas. João pregou em Éfeso e recebeu a visão do Apocalipse. Tiago, filho de Alfeu, evangelizou na Síria. André pregou na Grécia. Filipe foi missionário na Frígia. Tomé levou o evangelho à Índia. Mateus evangelizou na Etiópia. Cada um enfrentou perseguição, mas nunca negaram sua fé. Capítulo 7. A expansão da igreja e as viagens missionárias. Com o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, a igreja começou a crescer rapidamente. Mas essa expansão veio acompanhada de perseguições. Os apóstolos enfrentaram prisões, açoites e até a morte, mas nada os fez desistir. Eles estavam dispostos a levar o Evangelho até os confins da terra, cumprindo a ordem de Jesus. A seguir, acompanhemos suas jornadas. Pedro, de pescador à rocha da igreja. Depois de Pentecostes, Pedro tornou-se um dos líderes da igreja em Jerusalém. Seu primeiro grande milagre aconteceu no templo, quando curou um homem coxo de nascença. "Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande", disse Pedro, segurando-o pela mão. O homem saltou e começou a andar, louvando a Deus. Esse milagre atraiu uma multidão e Pedro aproveitou para pregar. Muitos se converteram, mas os líderes religiosos ficaram furiosos e o prenderam junto com João. Diante do sinédrio, Pedro não se intimidou. É necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Eles foram açoitados e soltos, mas a perseguição continuou. Mais tarde, Pedro teve uma visão de um lençol descendo do céu com animais impuros.
Deus lhe disse: não chame impuro o que Deus purificou. Pedro entendeu que o evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios. Ele então viajou para Cesareia e pregou para Cornélio, um centurião romano, marcando um momento histórico para a igreja. Com o tempo, Pedro partiu para Roma, onde pregou o evangelho, realizou milagres e encorajou os cristãos perseguidos por Nero. No final de sua vida, foi preso e condenado à crucificação. Sentindo-se indigno de morrer como seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. João, o discípulo amado e a visão do Apocalipse. João, irmão de Tiago, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou momentos-chave, como a transfiguração e a última ceia, onde reclinou sua cabeça no peito do mestre. Após a ressurreição, João tornou-se um dos pilares da igreja. Pregou em Éfeso e outras partes da Ásia Menor, enfrentando perseguições constantes. Durante o reinado de Domiciano, foi preso e exilado na ilha de Patmos. Foi lá que recebeu a grandiosa visão do Apocalipse. Em êxtase espiritual, viu Cristo glorificado e ouviu: escreva o que vê e envie às 7 igrejas. Ele viu a Nova Jerusalém, o juízo final e o triunfo do Cordeiro sobre as trevas. Depois do exílio, retornou a Éfeso e viveu até a idade avançada. Diferente dos outros apóstolos, João morreu de causas naturais, sendo o último dos 12 a partir. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro mártir entre os 12. Tiago, irmão de João, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Ele testemunhou milagres extraordinários e ouviu do mestre: vocês beberão do cálice que eu bebo? Tiago confirmou que sim, e sua vida cumpriu essa profecia. Foi um dos primeiros a levar o evangelho além das fronteiras judaicas. Segundo a tradição, pregou na Espanha antes de retornar a Jerusalém, onde enfrentou perseguição. Herodes Agripa I, para agradar os judeus, ordenou sua execução. Tiago foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo martirizado. Seu testemunho inspirou muitos a permanecerem firmes na fé. Tomé, o apóstolo da Índia Tomé, ficou marcado por sua dúvida após a ressurreição. Mas depois de tocar nas feridas de Jesus, exclamou: meu Senhor e meu Deus. Transformado pela fé, ele viajou para terras distantes, chegando à Índia. Lá, pregou o evangelho com ousadia e converteu muitos. Realizou milagres, curou doentes e desafiou os sacerdotes hindus. Mas sua pregação irritou as autoridades locais. Ele foi preso e, por fim, morreu traspassado por lanças. Até hoje, a Igreja Mar Thoma, na Índia, reivindica sua origem no trabalho missionário de Tomé. Mateus, o evangelista da Etiópia. Mateus, o ex-cobrador de impostos, escreveu o primeiro evangelho para os judeus, provando que Jesus era o Messias prometido. Após anos pregando em Israel, partiu para a Etiópia, onde fundou comunidades cristãs e enfrentou grande oposição dos pagãos. Conta-se que foi assassinado enquanto celebrava uma missa, tornando-se um mártir da fé. Bartolomeu, o missionário na Armênia. Bartolomeu, também chamado Natanael, era conhecido por sua sinceridade. Jesus o elogiou ao dizer: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ele levou o evangelho à Arábia e à Armênia. Foi perseguido e, segundo a tradição, esfolado vivo antes de ser decapitado. Filipe, o evangelista na Frígia. Filipe foi quem apresentou Natanael a Jesus. Era um homem de fé prática e missionária. Pregou na Frígia, atual Turquia, onde realizou milagres. Quando converteu a esposa de um governador pagão, foi condenado à crucificação. Mesmo na cruz, continuou a pregar até seu último suspiro. Simão, o Zelote, o apóstolo das nações distantes. Simão, o Zelote, era um revolucionário antes de seguir Jesus. Após a ressurreição, transformou seu fervor nacionalista em paixão missionária. Pregou no Egito,
Pérsia e até na Bretanha. Seu fim foi brutal. Foi cerrado ao meio pelos inimigos da fé, Judas Tadeu, o pregador da Pérsia. Judas Tadeu viajou com Simão, pregando na Mesopotâmia. Milagres e curas marcaram seu ministério. Morreu martirizado, sendo golpeado com uma clava até a morte. Tiago, filho de Alfeu, o justo de Jerusalém. Tiago, também chamado o Justo, tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Era tão respeitado que os judeus o chamavam de o Justo. Quando se recusou a negar Jesus, foi lançado do pináculo do templo. Como ainda estava vivo, foi apedrejado até a morte. O fim de Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, mas tomado pelo remorso, devolveu o dinheiro e se enforcou. Seu lugar foi ocupado por Matias. Conclusão: o legado dos apóstolos. Os apóstolos cumpriram sua missão com coragem, levando a mensagem de Jesus a diferentes partes do mundo. Suas vidas e mortes testificaram o poder transformador do Evangelho. E assim, a promessa de Jesus se cumpriu. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, inscreva-se no canal Raiz da Fé. Aqui, exploramos as Escrituras de forma profunda e inspiradora, trazendo ensinamentos que fortalecem sua fé. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Que Deus abençoe sua jornada.